Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o texto até o versículo também, número 14. Lucas, capítulo 14, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ter-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez diante da tua palavra, aqui querendo ouvir a tua voz, Senhor, falando ao nosso coração, trazendo verdades que transformam a nossa vida. Tua palavra diz que ela é a verdade, e a verdade liberta. Que haja libertação essa manhã, Senhor, de conceitos errados, de enganos. Que a tua palavra nos transforme, Pai, e nos faça pessoas melhores. Para isso nós estamos aqui, para te ouvir. Não a doutrina dos homens, não as filosofias do mundo, mas a doutrina de Deus, a palavra de Deus, é essa que nos interessa. Abrimos o nosso coração e te pedimos: fala conosco. Eu te peço, ó Deus, por graça e misericórdia, usa a minha vida, dá-me unção do Espírito Santo para que neste poder a palavra seja ministrada e encontre os nossos corações. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, estamos diante de um texto em que Jesus nos dá aqui várias lições, várias palavras em diferentes aspectos da vida. E no seu ministério, Jesus encontrou e andou com muita gente, falou com muitas pessoas, e esse é mais um episódio. Ele está como convidado na casa de um homem, e ele então traz algumas palavras para as pessoas que estavam ali, e há diversos tipos de gente nesta passagem. Pessoas a quem Jesus falou. E durante o seu ministério, ele nunca fez acepção de pessoas, né? Ele sempre falou com todas as pessoas que chegaram a ele. Ele sempre recebeu todas as pessoas. E nós somos parte desta humanidade que é bem diversificada. Aqui nós não temos duas pessoas iguais, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós somos pessoas diferentes, não somente na aparência, mas também no comportamento, nas ideias, nas reações.
Isso é a particularidade de cada um de nós. Somos pessoas diversas. Mas, apesar disso, a salvação é uma só. E a salvação é só através de Jesus. E ninguém é salvo senão por meio daquilo que ele fez por nós. Então, na salvação, nós nos tornamos iguais, porque todos somos salvos pelo mesmo Senhor, todos somos filhos do mesmo Pai, e por isso nos chamamos de irmãos. Mas nós precisamos entender que a partir da salvação, Deus quer trabalhar na nossa vida para que as coisas sejam transformadas. Tudo que o Senhor deseja não é apenas salvar, e já disse isso aqui várias vezes em outras mensagens. Se o propósito fosse apenas salvar, o ideal fosse que ele salvasse a gente morresse na mesma hora. Olha que maravilha, não é? Salvou você, você morre e vai para o céu. Acabou, a obra está completa, não é? Não tem mais nenhum estresse, está tudo resolvido, está tudo pronto. Entretanto, mesmo depois de salvo, você permaneceu vivo. Então isso para mim denota que Deus quer trabalhar na sua vida. Quer também, além de salvar você para a vida eterna, quer que você tenha uma sobrevida aqui na terra um pouco melhor. E aí começa o processo da nossa santificação. E Deus opera em nós e vai fazendo isso dia a dia, conforme nos relacionamos com Ele e também nos relacionamos uns com os outros. E assim Jesus, no seu ministério, falou com muita gente, evangelizou a todos e também nos recomendou que fizéssemos da mesma forma. Mas eu preciso entender o que Deus quer fazer na minha vida. E para que eu entenda isso, eu preciso entender que tipo de gente eu sou. De tantas pessoas diferentes no mundo, com seus defeitos e suas qualidades, eu preciso identificar em mim quais são os meus defeitos, quais são as minhas características que me marcam como um tipo de gente e ver aquilo que Deus quer fazer através da sua palavra na minha vida para que eu me transforme, para que eu mude o tipo de gente que eu sou. Porque eu não acredito que eu vou permanecer a vida inteira sendo o mesmo tipo de gente que eu nasci e que eu vivi e que me conduzia até o dia de hoje. A gente muda. Você acredita nisso? Ou você é como Gabriela? Esse é para os mais velhos, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, sempre Gabriela. Não, essa não é a história da nossa vida. Nós nascemos em pecado, mas fomos salvos por Deus para a vida eterna. Então, o que eu era, eu posso deixar de ser, não é? Eu posso mudar. Todos nós podemos e devemos mudar. E essa constante transformação é operada em nós pelos princípios da palavra de Deus. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus para mudar o tipo de gente que eu sou. E não me conformar como se isso fosse uma característica permanente do meu comportamento e do meu temperamento. Há pessoas que simplesmente dizem isso: é meu jeito, eu sou assim mesmo. Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é meu temperamento, eu sou sanguíneo, eu sou... Entendeu? E aí a pessoa se conforma nisso, achando que ela tem que ser assim até o fim da vida. Então, irmãos, a salvação não tem esse efeito de transformar. Então Jesus só me salva, ele não transforma a minha vida, não muda o meu temperamento. É claro que isso não é verdade. Então, eu preciso que a palavra de Deus me ensine a cada momento a mudar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós seremos ouvintes da palavra, mas não praticantes. E uma das coisas que nós fazemos muito na igreja é ouvir a palavra. Todos nós somos ouvintes, não é? Alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas somos ouvintes. E ouvir só não transforma se eu não me deixar mudar, se eu não me tornar um praticante daquilo que eu ouço. E pode ser que tenha pessoas que ouçam a palavra há 30, 40 anos e não mudam.
não mudam o tipo de gente que são, não mudam o temperamento. Isso não encontra apoio na palavra de Deus. Se eu ouço a palavra, eu preciso ser praticante dela para que ela seja um agente de transformação na minha vida. E nesse texto específico que a gente leu, Jesus se encontra com alguns tipos de gente aqui, mas a cada um deles ele dá uma lição para a mudança de vida. A cada tipo que nós vamos identificar aqui, Jesus dá uma lição para que a vida seja transformada. E Jesus não censura ou condena o comportamento de alguém, esperando que essa pessoa permaneça desse jeito. Quando Jesus censura um comportamento, ele espera que haja uma mudança nesse comportamento. A expectativa não é censurar por censurar, mas censurar para que eu mude. Então, se a palavra de Deus me atinge em determinado ponto da minha vida, em determinado comportamento meu, ela faz isso para que eu mude isso. E não apenas para que eu balance a cabeça e concorde e que nada aconteça na minha vida. Ou seja, eu não posso ouvir a palavra de Deus de maneira indiferente. Como eu disse, Jesus falou com muita gente. Nesse texto ele repreende alguns comportamentos, mas para muitos isso foi indiferente. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não houve transformação, porque não receberam no coração a palavra que foi ministrada. Então, eu quero ver contigo aqui alguns tipos de gente com quem Jesus falou e algumas palavras de censura que ele deu para que esse comportamento seja alterado. No versículo 1 do texto que a gente leu, a Bíblia diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam fazendo o quê? Observando. Aonde Jesus foi? Na casa de um dos principais fariseus. Fariseu é um líder religioso. Fariseu é um homem de comportamento exemplar, segundo aquilo que ele acredita, não é? Segundo a sua religiosidade. E ele era um dos principais desta seita judaica, seita no sentido de divisão do pensamento judaico da época. Então os fariseus tinham a sua importância na sociedade, e esse homem que convidou Jesus para comer pão era um dos principais. E certamente a sua casa estava repleta de outros como ele, como o texto vai dizer mais adiante. E aí quando Jesus entra ali, ele encontra um monte de gente fazendo o quê, irmãos? Observando Jesus. Esses observadores, eu vou qualificar aqui como um tipo de gente que talvez muitos de nós se enquadrem, que é o tipo de gente crítica. Aqueles que observam, mas não é aquela observação pacífica, contemplativa, é a observação crítica. É aquele que observa para achar um defeito. É aquele que observa para encontrar uma falha. Porque o seu prazer é criticar. O seu prazer é apontar defeitos. Porque parece que quando aponta o defeito de alguém, ele acaba esquecendo dos seus próprios. E era esse tipo de gente que estava na casa desse fariseu e que recebeu Jesus naquele dia. E Jesus estava sendo observado. Estavam ali prontos para achar um defeito, para achar uma falha de comportamento, uma heresia, alguma coisa que ele fizesse que não se enquadrasse no pensamento, para prontamente criticá-lo. Não era observando para imitar Jesus. Jesus pode ser observado. Quem dera todos nós aqui observássemos Jesus, né? E começássemos a imitar Jesus. Como é que ia ficar melhor, né? A igreja, a nossa vida. Observe Jesus para imitá-lo. Mas não era esse o propósito. Ninguém ali estava observando para prestar atenção nas parábolas, nos ensinamentos, para começar a imitar Jesus. Não, estavam observando para criticar Jesus, para censurar Jesus, para desqualificar Jesus.
E assim são muitos, talvez entre nós. Em algum momento da nossa vida, a gente se pegue fazendo a mesma coisa. E aí, irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. A assumirmos um comportamento exclusivamente crítico. Mas, como se diz, não é a crítica construtiva, mas é aquela que é crítica por si só para destruir, só para se lamentar, só para expor o fel da alma. E de repente a gente se encontra na mesma situação dentro da igreja. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui só observar. Eu vim aqui dar uma olhada. Eu quero observar os irmãos, quero observar esses pastores aí. Estou só de olho. Será que muitos de nós podem agir assim? Talvez não constantemente, mas em determinados momentos, a gente se encaixa nesse tipo crítico que está sempre pronto a proferir alguma ofensa, alguma falha evidenciar, e a gente então se encontra nessa postura crítica que não leva a nada e que só faz a gente censurar, talvez para esquecer aquilo no qual nós mesmos somos censuráveis. E esse é o comportamento de muita gente. Mas a Bíblia diz que há um espírito por trás desse comportamento. Eu quero ler contigo o texto em João, capítulo 12, para você entender que não é um temperamento, não é o meu jeito, há algo por trás disso que precisa ser combatido. João capítulo 12, do verso 1 ao 6 diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, olha ele aí, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha que exemplo. Temos aqui Judas Iscariotes, aquele que, por coincidência, foi ele que traiu Jesus no futuro. E o que ele faz aqui? Ele observa uma cena, a mulher aos pés de Jesus derramando um perfume muito caro, aquilo encheu a casa, e ele prontamente, observando aquela cena, profere a crítica. E é uma crítica assim que a gente olha, tem um ar de altruísmo, né? Tem um ar de preocupação com os pobres. Isso aqui me parece muito o esquerdismo que a gente vive hoje no Brasil. É um ar de preocupação, eu penso nos pobres, mas por trás há um ladrão. Por trás há um sentimento maligno, há um espírito demoníaco que traz o engano da falsidade, da hipocrisia que está relacionada a esse tipo de comportamento. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele estava preocupado com um desperdício, entre aspas, porque sobraria menos para ele roubar. Sobraria menos para ele colocar no bolso. Essa era a preocupação de Judas. Por isso, esse texto exemplifica que esse comportamento crítico muitas vezes traz em si uma hipocrisia que me faz criticar os outros e praticar aquilo que eu mesmo critico. Uma hipocrisia que faz com que eu simplesmente inverta tudo. Isso é um espírito, isso é um comportamento pernicioso, com motivações das mais diversas. Não é algo por acaso, é algo para se tomar atenção, porque nós somos capazes de criticar nos outros aquilo que nós fazemos escondido, irmãos. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade. É da sua natureza maligna.
caída, demoníaca. Mas Jesus traz a palavra para que eu deixe essa natureza, para que eu me transforme, para que eu passe a observar, não os outros, mas a mim. Eu creio que o propósito de Deus não é que eu observe o comportamento dos outros, mas que eu observe o meu comportamento. E ao fazer isso, a própria Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Está faltando essa observação. A gente precisa ser mais observador, não da vida dos outros, mas da nossa vida, do nosso comportamento, das palavras que saem da nossa boca e principalmente algo que ninguém consegue ver, as nossas reais intenções. A real intenção de Judas quando proferiu aquela palavra não era o cuidado com os pobres, mas era o dinheiro que ia faltar para ele roubar. As reais intenções só nós sabemos e só nós podemos observá-las. Se nós somos assim, a gente precisa mudar. E isso precisa ser mudado em nós pela palavra de Deus, que eu preciso não apenas ouvir, mas passar a praticar. Seguindo na sequência do texto, a partir do verso 2 ao 6, diz, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, olha só a nata que estava ali naquela reunião, naquela casa, intérpretes da lei, fariseus, homens religiosos, conhecedores da Bíblia, homens teólogos maravilhosos, né? Perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Jesus aqui ataca outro tipo de gente, parecida um pouco com o primeiro que eu coloquei aqui. Porque no caso eles aqui são os dois tipos juntos, críticos e também inflexíveis e também hipócritas. Jesus pergunta àqueles homens, antes de curar, ele pergunta, o que vocês dizem na teologia de vocês? Pode ou não pode? É ou não é aprovável curar alguém no sábado? Nenhum deles teve a coragem de se pronunciar, mas isso não quer dizer que porque eu não falei, eu não pensei. Eles podem não ter falado, mas na mente já havia uma resposta. Para a mente deles aquilo seria errado, mas não tiveram coragem de dizer que era errado na frente daquele homem doente. Mas já estava no coração, porque eles são pessoas inflexíveis. E entenda bem o que é inflexível. Em certas coisas, em certos assuntos, nós temos que ser inflexíveis, porque a verdade não se negocia. Não existe meia verdade, né? A verdade é um padrão único que não suporta nenhum tipo de consideração ou observação, ou é ou não é. E foi essa a pergunta que Jesus fez. É ou não é? Não tem meio termo? Pode ou não pode? Então, em certos assuntos, sim, nós temos que ser inflexíveis. Mas há uma série de outras coisas em que se requer de nós uma flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de entortar, né? De se mover, não ser rígido demais. E isso é requerido de nós. Em muitos momentos da vida de Jesus, sem negociar a verdade, ele foi flexível com as pessoas. Flexível com aqueles que ninguém esperava que ele fosse flexível. Ele foi flexível com pessoas que a sociedade desprezava, mas ele foi flexível a ponto de sentar, comer com elas, conversar com elas. Flexibilidade para tocar em leprosos, né? Para conversar com gente considerada pecadora. Ele teve essa flexibilidade, mas às vezes entra em nós uma inflexibilidade. Não converso, não falo, sou rigoroso, sou assim, sou assado, condeno todo mundo. E aí entra em nós esse tipo de gente tão perniciosa que ao mesmo tempo é hipócrita. E mais uma vez a hipocrisia é provada por Jesus.
Porque eles não responderam absolutamente nada. Jesus estava diante de uma pessoa realmente necessitada. E a Bíblia descreve o homem, descreve a sua doença. Era uma doença e era uma necessidade daquele homem. Mas as pessoas religiosas, os intérpretes da lei que estavam ali, não se importavam com a necessidade daquela pessoa. Não se importavam, apenas queriam defender suas posições, suas convicções, mas não percebiam a própria hipocrisia, que é uma doença do nosso tempo, irmãos. Eles não conseguiam perceber, porque estava no coração deles, embora não tenham respondido nada. Jesus pergunta, eles não dizem uma palavra, mas Jesus já leu o coração deles. Tanto que depois Jesus vai dizer no verso 5, qual de vocês, se o filho, ou mesmo um animal, um boi, cair no poço, e se for um dia de sábado, você vai dizer, não, hoje eu não posso, deixa ele lá no poço até o dia seguinte. Ninguém faria isso. Mesmo contra as suas convicções, ninguém faria isso. E aí Jesus disse também aqui no texto que eles não puderam responder, porque a hipocrisia estava dentro do coração deles. Não tenho resposta para isso. Não tenho resposta porque eu já sei a resposta. Eu sei a resposta, mas eu não posso falar a resposta. Então Jesus está falando com gente inflexível, com gente hipócrita, com observadores críticos. E talvez, irmãos, eu repito, isso não está na Bíblia por acaso. Isso está na Bíblia porque eu e você podemos ter em algum momento um comportamento desse. E precisamos ser confrontados com essa palavra, para que a gente tome vergonha e mude, para que a gente deixe de hipocrisia, para que a gente se transforme na reação às situações, para que a gente deixe de ser a pessoa doente que às vezes nós somos. Por isso a Bíblia mostra, não é para envergonhar os personagens, mas é para que isso sirva para mim e para você, para a gente deixar de ser gente desse tipo. E aí Jesus continua, na mesma ocasião, no mesmo lugar. Diz a Bíblia que agora Jesus está observando, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Ele observou o comportamento. Assim como eu digo a você, ainda hoje Jesus está de olho na gente. Isso é bom ou ruim? Depende. Né? É maravilhoso. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz, estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Isso é muito bom, mas às vezes Ele olha a gente fazendo o que não deve fazer. Às vezes Ele olha aquilo que a gente queria esconder dele. Às vezes Ele observa o que eu não queria revelar. Às vezes Ele lê o meu pensamento, que eu também não queria que Ele soubesse. E Jesus está observando aquelas pessoas apressadamente, se acotovelando para conseguir os primeiros lugares. E aí Ele propõe uma história, uma parábola, que traz em si uma lição. E aí continua o texto dizendo, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima, ter-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Do que Jesus está falando aqui? Do que tipo de gente, de que tipo de comportamento ele está falando? Ele está falando de gente orgulhosa. E agora eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta que não quer calar. Tem algum orgulhoso aqui? Só eu? Puxa vida. Só eu, pastor. Só eu sou orgulhoso. Nós somos, mas nós não admitimos que somos. Alguns pecados, a gente fala deles, mas a gente não consegue admitir. Um deles é o orgulho.
Outro deles é inveja. Se eu perguntar, tem algum invejoso aqui? Ninguém. Jamais. A inveja é uma coisa terrível. Mas em vários momentos, essa inveja surge na vida da gente. Ela surge num olhar, ela surge quando você contempla um Facebook, um Instagram, né? Ela surge quando você vê alguma coisa. Ela pode até não permanecer, mas ela aparece. Ela dá as caras. Porque nós somos sujeitos a isso. E o orgulho é algo com que a gente tem que lidar constantemente. Porque é algo que vai certamente perturbar a nossa vida. Jesus, olhando o comportamento daqueles convidados, ele deu esse conselho. E um conselho muito sábio através dessa parábola. E o primeiro conselho que ele diz aqui no verso 8 é, olha, quando você for convidado, não vai sentar lá na frente, porque pode ser que chegue alguém mais importante do que você. E isso é o que me faz pensar e dar para você essa pequena dica de Jesus, não é minha, é dele. Sempre existe alguém mais importante que você. Amém? Você não é o último biscoito do pacote. Ou bolacha, como dizem os paulistas, né? Você não é o último biscoito. Então, sempre tem alguém mais importante que você. E quanto mais você se acha, mais você se decepciona quando não encontra apoio naquilo que você acha sobre você mesmo. Simplesmente Jesus está dizendo, cuidado quando você for sentar lá na frente, porque vai que aparece alguém mais importante que você, e aí alguém vai levar lá no seu lugar e vai pedir para você ir, aí já está tudo cheio, você vai ter que ficar lá no final. Porque sempre pode ter alguém mais importante do que eu. Vai conseguir dormir essa noite com isso? Vai conseguir dormir essa noite com essa notícia? Existe alguém mais importante do que você na vida? Existe alguém mais importante do que você na igreja? Existe alguém mais importante que você no seu trabalho, no mundo, na rua, no seu prédio? E quando a gente briga, muitas vezes é porque a gente se acha o mais importante. Esse lugar é meu, essa vaga é minha, eu tenho direito a isso e tal e coisa. E aí você descobre que tem alguém mais importante que você. É a primeira lição que Jesus dá aqui. E a segunda lição é que aquele que se acha acaba sendo envergonhado. Porque é muito constrangedor, porque aí vai chegar alguém mais importante, o teu lugar vai ser dado a ela, e você vai lá, com o rabinho entre as pernas, me perdoe a palavra, ao último lugar da ocasião, da festa lá. E aí? Todo mundo vai te olhar, né? Você vai ser visto por todo mundo. Você queria ser visto por todo mundo como a pessoa mais importante. Agora você vai ser visto por todo mundo como a pessoa mais insignificante desse lugar, porque você vai sentar lá no último lugar. Olha o problema. Aquilo que eu queria acabou se transformando totalmente. Veja, o que Jesus está ensinando aqui. Aí também eu vejo gente que gosta de levar as coisas ao pé da letra, né? Por exemplo, até às vezes eu brinco lá no conselho de pastores, e tem uns pastores que sentam lá atrás, na reunião do conselho. Eu sento lá na frente. Aí eu digo, ó, quem senta atrás é a turma da bagunça. Ó, não tem nada com vocês aí não, tá? Por favor, me perdoem, tá? Mas eu faço essa brincadeira. Normalmente na sala de aula é assim, professor. Quem senta atrás é o que quer bagunça, né? Quem senta na frente quer prestar atenção. Mas essa parábola não tem nada a ver com comportamento, com etiqueta social. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus está ensinando é o princípio. Ele está ensinando um princípio, não é uma etiqueta social. Ah, agora sempre vou sentar lá atrás. Ah, não é isso. Mas é o princípio. É o princípio de você reconhecer que você não é a pessoa mais importante, que pode ter alguém mais importante do que você, e que se você quiser se tornar o mais importante, há uma grande chance de você ser envergonhado. Esse é o princípio que Jesus está ensinando aqui. É um princípio para o reino de Deus. Jesus não está ensinando etiqueta social de comportamento em festa de casamento. Tá bom, irmãos? Está claro isso? Amém. Graças a Deus. Tá bom. Gente orgulhosa. Sou eu? Sou você? É você? Cuidado.
há uma chance de você se decepcionar. E o pior é o que diz Jesus no versículo número 11. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se humilha, será exaltado. Se exalta, será humilhado. E aqui é uma coisa também muito importante, porque quando você a si mesmo se humilha, não está falando de você ser humilhado por outros, mas você próprio humilhou-se a si mesmo. Quando isto acontece, não há mais como ninguém te humilhar. Dá para perceber isso? Quando é que nós somos humilhados? Quando de alguma forma nós estamos no alto. Mas se eu já entrei por baixo, não tem como alguém me jogar mais para baixo. Normalmente as pessoas que se queixam muito, não digo todos os casos, há exceções, mas as pessoas que se queixam muito de que foram humilhadas, é porque na verdade elas já chegaram bancando. Entende? Elas já chegaram causando, e aí foram humilhadas. Mas se você já chega humilhado, quem vai te botar mais para baixo do que você já chegou? Do fundo você só pode ir para a tona, meu irmão. Mas se você já chega na tona, alguém pode jogar no fundo. Então esse é o princípio que Jesus está ensinando aqui. E esse princípio não é só para a festa de casamento, é para a vida toda. É para onde a gente vai, é para o lugar que a gente frequenta. Quantas vezes eu já vi gente criando caso, né? Em restaurante, em loja, e não sei o quê. Aí sai às vezes as notícias no jornal, o outro matou, o outro brigou, o outro saiu no tapa, saiu na faca, né? Porque um humilhou. Porque, né? Normalmente é ego em disputa, né? Porque sabe com quem está falando? Como é que você me trata assim? Baixa a bola. Não briga no restaurante. Para de fazer coisa feia. Amém, irmão? Para de lavar roupa suja na rua. Roupa suja se lava em casa, não é o que se diz aí? Para com esse comportamento barraqueiro. Conhece alguém assim? Não olha para o lado agora, não cutuca ninguém, mas a gente conhece. Tem gente assim na igreja? Não. Claro que tem. Vai ver a fila da cantina. Ah, claro que tem. Vai ver a hora do almoço, vai ver a hora da festa. Como é que se engalfinham por um salgadinho? Tá rindo? É contigo, né? É, irmãos. Se humilha, senta lá. Se te servirem, você come. Se não, vai com fome para casa. Deus vai te honrar. Você não crê, não? Deus vai te honrar. Gente orgulhosa. Nisso a gente se encaixa em vários momentos. E o conselho de Deus. Porque a palavra é para eu mudar. Entende? É para eu não ser esse observador crítico. É para eu não ser esse cara inflexível, esse cara hipócrita. É para eu não ser esse cara orgulhoso, que eu tenho a tendência de ser. Que nós temos a tendência de ser. Basta crescer um pouquinho que a gente já se acha. Ganhou R$100 de aumento no salário, já se acha o chefe da seção. Tem isso lá ou não tem? Fala sério. Ganhou uma faixa, ganhou uma promoção, pronto, já acha que pisa em todo mundo. É a natureza humana contra a qual nós lutamos até a morte. Salvação foi o início. Agora, irmão, tem que mudar esse jeito de ser, tem que mudar essas doenças que a gente tem na vida. E por fim, voltando ao texto, a partir do verso 12, diz Jesus assim: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos.
do que Jesus está falando. Mais uma vez, não é uma etiqueta de festa. Esquece isso, entenda o sentido. Agora nunca mais vou dar uma festa na minha casa, porque só vou ter que levar os mendigos para lá. Não é isso, irmãos. Jesus está ensinando um princípio. Qual o princípio que ele está ensinando? Não seja gente interesseira. Tem gente interesseira aqui? Ah, meus irmãos, tá brabo. Gente interesseira somos nós, que fazemos as coisas, às vezes, pensando o que vamos ganhar com isso, que recompensa teremos por isso, qual a vantagem que eu vou levar. Lei de Gerson, lembra? O que importa é levar vantagem em tudo, essa é para os velhos também, né? Alguém lembra da lei de Gerson? Só os velhos. Comercial de cigarro Vila Rica. O importante é levar vantagem em tudo, certo? Ninguém lembra disso. Bom, já era, passou. Mas pensa nisso, é o que muita gente pratica. Em muitos momentos, o que eu vou levar com isso? Veja, Jesus conhece o coração de todos nós, irmãos. Ele sabe as intenções do coração. As pessoas só conhecem as nossas ações. As pessoas veem o que a gente faz. Mas Jesus vê a nossa intenção, que é a motivação pela qual nós fazemos. O que me motivou a fazer isso? Ele conhece. Você não conhece. Ninguém conhece um do outro. Você pode até desconfiar, mas certeza ninguém pode ter. Porque só Jesus conhece a motivação, a intenção do coração de cada um de nós. Então ele sabe por que nós estamos honrando alguém. Por que nós estamos reverenciando alguém? Ele sabe a razão disso tudo. O princípio de Jesus para nós é, primeiro, não espere recompensa das pessoas. Quando ele diz isso, quando você convidar, não convide os amigos, não convide os parentes, não convide os vizinhos ricos. Ele está dizendo, não espere recompensa das pessoas por aquilo que você faz por elas. Porque senão você não é vítima, você é gente interesseira. A gente se faz de vítima. Ah, eu fiz tudo por aquela pessoa, eu me dei por ela. E ela não me disse nem obrigado. Ah, mas você queria o obrigado? Então você estava interessado nisso. No fundo, há um interesse. E o que ele está ensinando é, não espere recompensa das pessoas. Aí quando ele dá o exemplo contrário, ele fala, não leve ninguém disso, leve o aleijado, leve o doente, leve o coxo, leve o mendigo, leve... Porque quem vai te recompensar é Deus. A recompensa a gente espera de Deus. Tudo bem que a gente espera consideração das pessoas, respeito, mas espere num nível bem pueril, irmãos. Porque se não vier a consideração, se não vier o respeito, se não vier o muito obrigado, você dá as costas e segue em frente com a sua vida, sem mágoa, sem dor. Porque cada mágoa, quem carrega é você. A pessoa que te magoou não carrega nem um pouquinho da mágoa que você leva no seu coração. Nem um pouquinho do sentimento ruim que você está carregando por aí como um veneno da alma. Você está tomando e a pessoa está vivendo. Você está morrendo e ela está vivendo. Então não espere essas coisas. A lição de Jesus é, se você é gente interesseira, não espere isso de ninguém, não espere reconhecimento, não espere nada em troca daquilo que você faz. Tire isso da sua vida de uma vez por todas para que você seja uma pessoa mais feliz, mais realizada, porque a felicidade não está na recompensa de uma pessoa, mas naquela que vem de Deus. E este não falha. Este é aquele que vê tudo, como eu falei aqui ainda há pouco. E ele vê tudo que você faz. E vê todas as intenções do seu coração. E se alguém um dia falhar contigo, ele não falhará contigo. Ele é fiel para recompensar de uma maneira que só ele pode fazer. Então, se alguém não te agradeceu, há alguém no céu que está olhando por isso.
há alguém no céu que está preparando algo muito superior para você do que qualquer coisa que você tenha feito por qualquer um, desde que teu coração fique limpo, sem raiva, sem rancor, sem mágoa. E eu deixo contigo essa reflexão para que a gente hoje simplesmente faça uma pergunta para nós mesmos. Não é para você olhar para o irmão e dizer, você é isso, você é aquilo. Que tipo de gente eu sou? Que tipo de gente, dessas que foram faladas ou de tantas outras que você possa imaginar, que tipo de defeito tem marcado o meu comportamento, minha vida, meu temperamento, que eu preciso mudar? E aí você diga, Senhor, me ajuda a mudar. O que Jesus vê quando olha para você? O que Jesus vê quando olha para nós? Se você conseguir enxergar isso, e for algo ruim, se Ele que está observando você, está vendo algo ruim, peça a Deus, Senhor, me ajuda a mudar. Eu não quero viver assim o resto da minha vida. Se eu era hipócrita, eu não quero ser. Se eu era interesseiro, eu não quero ser. Se eu era crítico, eu não quero ser. Se eu era inflexível, eu não quero continuar assim. Eu quero mudar. Peça a Deus essa manhã. E ore comigo agora, irmão. Vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Se há algo no teu comportamento que você quer mudar essa manhã, coloque a tua mão no teu coração. E lá dentro dele, aonde reside toda a tua intimidade com Deus, fale com Deus agora. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda o meu jeito de ser. Muda o meu temperamento. Senhor, se eu sou violento, se eu sou barraqueiro, se eu sou encrenqueiro, se eu sou mentiroso, se eu sou fofoqueiro, se eu critico todo mundo e faço o que eu critico, Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a mudar a minha vida. Se eu sou muito orgulhoso, vaidoso, Pai, me ensina a me humilhar, para que eu não seja humilhado por ninguém. Me ensina a eu mesmo me humilhar, para que o Senhor, na hora certa, possa me exaltar. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades e transforma a minha vida. Eu oro junto com meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.